É isso aí, estamos de volta aqui. Agora temos mais uma bootcamper. Dessa vez aqui temos alguém representando aí o time feminino dos bootcamps aí da The Cloud Bootcamp. E aqueles que se destacam, a gente traz aqui para fazer uma entrevista, um bate-papo, para vocês entenderem a jornada, né, desses bootcampers aí que chegaram até aqui. E eles vão compartilhar aí com vocês essa experiência, compartilhar um pouco da história deles, né, como é que eles chegaram até aqui na The Cloud Bootcamp, e a gente espera que essas histórias sirvam de inspiração aí para vocês aí, que já estão no Bootcamp, ou você que pretende aí no futuro investir na sua carreira profissional, investir no seu futuro. E uma coisa que nós temos certeza aqui, vocês vão comprovar isso, é que o universo cloud é muito promissor, e se eu fosse você, não ficaria de fora. Então, hoje, nós temos aqui a Raquel Wastor. Estava conversando aqui anteriormente, tem várias formas aí de se pronunciar o nome da Raquel. E aí, Raquel, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo jóia aqui. E você fala de onde mesmo, Raquel? Da França. Da França. Isso, eu estou numa Maravilha. cidade no sul de Paris. Uhum. Opa, maravilha. Como é que tá o clima aí nesse momento? Tá doido, tá bem doido. Tá igual aí no sul do Brasil, é chuva, sol, vento, chuva de novo. Legal. Bom, Raquel, aqui o objetivo dessa entrevista aqui, a gente até conhecer um pouco da sua história. Então, a gente gostaria que você compartilhasse um pouco da sua história, como é que foi a sua jornada, né, do Brasil para a França, se você sempre trabalhou na área de TI. Faz um resumo para a gente aí, para a gente conhecer um pouco melhor. Bom, bem no início, quando eu era criança lá em Barbacena, Boa. que eu sou de Santa Cruz do Sul, que é uma cidadezinha pequena do Rio Grande do Sul. Então, quando eu comecei a trabalhar, daí eu fiz, na época, um curso de MS-DOS, que a minha madrinha me pagou, então eu conheci um pouquinho. E após isso, eu resolvi que eu queria, tipo, a minha mãe insistiu, por que tu não ensina? Por que tu não ensina? Daí eu disse, tá, vou começar a dar curso. Então, eu abri em 96, eu abri uma empresa de informática para dar curso de Uau, MS-DOS. Então, eu que comecei legal. dando curso. Então, eu comecei dando curso, peguei um pedacinho da casa da minha mãe e comecei a ensinar, e depois MS-DOS, daí Windows, fazia datilografia também. Eu Na também época fiz que tinha datilografia. datilografia, Eu fiz Então, datilografia. dava curso de datilografia e MS-DOS, depois comecei com Windows, mas tinha 2 computadores, tipo, era pequenininha, não tinha dinheiro para investir. Então, comecei a estudar, na época, ciência da computação na universidade, em Santa Cruz, mas a universidade particular eu não tinha dinheiro para pagar, então eu não ia na universidade para ficar fazendo trabalhos, desenvolvendo algum sisteminha em COBOL, na época, e digitando livros e trabalhos de universidade para os outros para poder pagar a universidade. Só que daí eu não podia ir porque eu ficava trabalhando. Então, no final, eu acabei parando. Na época, eu comecei a trabalhar com telecom, na antiga CRT, depois passou a ser Brasil Telecom. Daí eu comecei como estagiária, e esse momento lá, quando eu trabalhava, apareceu a oportunidade de trabalhar de estagiária na Brasil Telecom, em Porto Alegre. Então eu disse, não, quero ir para lá, vou estudar na URGS, né, que é a universidade pública, né. Sim. Então eu me mudei para lá, continuei trabalhando alguns anos em telecom ainda, e acabei entrando na física. Eu sou física, né, formada hoje. Mas acabei entrando para aproveitar currículo, porque na época que eu tinha intenção de fazer o início, as mesmas cadeiras, acabei gostando do curso e acabei ficando, né, mas era mais fácil de entrar e foi bem difícil de sair. E durante isso eu fiz a transição de telecom para a área de TI. Então eu comecei a trabalhar no suporte lá. Quando eu comecei a trabalhar, não sabia nada de redes, não sabia a diferença do IP público e IP privado, mas comecei a trabalhar, comecei a fazer um curso, então fui aprendendo toda a base de redes, e continuei fazendo. No fim, eu terminei a faculdade de física, não valia a pena continuar os estudos, porque no Brasil, tipo, não paga, não é bem remunerado, físico não é uma profissão regulamentada, então acabei continuando, já estava na área de TI,
continuei trabalhando suporte técnico, voltado bastante com troubleshooting em redes, em problemas de rede. Uau. E fiquei lá. Daí, mas o meu namorado na época, hoje, meu marido, ele também é físico e apareceu uma oportunidade, a gente tinha feito doutorado, tudo no Brasil, apareceu a oportunidade de trabalhar na França. Então, é por isso que nós temos. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava já há mais de 6 anos e meio, e a gente veio para cá, e depois aqui, após 8 meses, que eu não sabia nada de francês, Sim. após 8 meses, então eu comecei a fazer entrevista de emprego. Eu disse, não, vou atrás, não quero mais ficar em casa, né? Certo. Aí comecei, já na primeira entrevista, já me mandaram fazer mais alguns cursos, algumas coisas lá, no fim não deu certo. Continuei fazendo umas entrevistas e deu. Fiz algumas entrevistas e já comecei a trabalhar aqui, em suporte técnico também, né? Ah, legal, bacana. É um resumo. Ah, show de bola. Bom, então eu acho muito interessante quando eu começo a conversar com bootcamps que tem algo na história deles que parece muito com a minha, né? Eu também dei aula de informática lá atrás e era sensacional. Foi na época que você deve ter pegado essa parte, né? Como você falou, começou do DOS, né? Teve aquele momento que chegou o mouse, né? Ninguém sabia usar mouse. Como é que usa isso daqui? Isso. Então, E eu faltei, o único dia que eu faltei, quando eu fiz o meu curso de MS-DOS, o único dia que eu faltei o curso foi o dia que apresentaram o mouse. Então eu não conhecia o mouse. que interessante, que interessante. Eu achava bacana, eu adorava aquilo de lecionar, e eu pegava uns desafios do tipo, a escola me chamava às vezes para dar uma aula, você já deu aula disso aqui? Eu falei, não, eu não tenho nem computador em casa, então não... Aí o cara, então faz o seguinte, toma o livro aqui, o manual, senta aqui, estuda, que amanhã você ensina. E a gente só aceitava esses desafios, falava, vamos nessa. Foi no mesmo estilo que eu fiz. Eu fiz o curso de DOS e depois eu disse, eu vou ensinar. Eu disse, mas eu quero ver tudo que tem. Então eu dei o comando help e olhei todos os comandos disponíveis, exceto que era comando de rede, que eu não tinha como fazer em casa, que eu não tinha, né? Eu tinha um computador no início, depois 2. E todos os outros eu olhei o que fazia, o que era interessante, mas é a mesma coisa, tipo, eu estudei para depois poder ensinar. E é interessante que isso que você falou agora aí é algo que não mudou e não vai mudar, né? Ou seja, você foi na documentação, né? Lá o help, a documentação lá, para estudar. Falou, o que isso aqui faz, né? Foi criado por alguém definiu o que é isso que faz, o que não faz, quais são os parâmetros, quais são os argumentos, e é uma base que não muda, né? Que a gente bate muito nessa tecla, né? Você continuar indo na documentação, né? E os provedores, a gente vê que eles têm valorizado muito isso, organizado essa base, né, de conhecimento, de documentação, que realmente a gente vai precisar no dia a dia, sem dúvida nenhuma. Sensacional. Isso é bom, né, para quem tá nos assistindo essa entrevista e vê a importância da base, né? Como base é importante, né? Pelo que sua história, eu já estou vendo aí, tudo que você fez de base te ajuda muito no seu dia a dia, né? Sensacional. E para aprender é sempre bom quando a gente tem, por exemplo, um objetivo. Eu acho que quando tu vai explicar para alguém, ensinar alguém, a gente sempre acaba aprendendo mais, porque na verdade a gente sempre estuda um pouco mais, porque para entender um pouco melhor, porque se tu precisa fazer alguma coisa, eu sei fazer isso, tu vai lá e faz, mas tu não pensa muito tudo que está envolvido por trás dos comandos que tu deu. Mas quando precisa ensinar alguém, tipo, tu precisa explicar para a pessoa de onde vem isso, então a gente acaba aprendendo mais, né? Verdade. Raquel, conta pra gente aqui qual era o seu desafio antes de conhecer, né, o Bootcamp Multicloud, talvez seja um desafio no trabalho atual. Conta pra gente aí. Na verdade, antes de conhecer o The Cloud Bootcamp, eu estava bem desanimada com a área, porque eu já tinha olhado outras áreas, pensado em mudar, fazer alguma coisa diferente, não estava achando nada que eu me interessasse. Você E disse daí, na minha área, saí desanimada com tecnologia. Com a área de tecnologia. Perfeito. E daí, o que eu estava fazendo no serviço não era interessante também.
Daí eu comecei a procurar outras coisas, mas não achei nada assim que pudesse, né, me interessar, que fosse interessante e mais ou menos rentável. Achei que fosse interessante que não pagasse nada, mas aí não, tem que ser as duas coisas boas, tem que ser interessante de fazer, mas tem que ser um pouco rentável também, né. Exato. Então, eu vi isso no Instagram, eu vi um vídeo do Jean, eu disse, eu vou participar, então, do desafio, né, desafio multi-cloud. Então, eu participei e eu disse, isso, vou fazer o bootcamp, é super interessante, e realmente, tipo, deu uma motivação, eu disse, não, é alguma coisa que eu tenho interesse em trabalhar. Então, durante o bootcamp, eu disse, isso eu gosto, isso realmente eu gosto, é uma área que eu posso ir, então, mais a parte de DevOps, talvez, mas eu tenho muito, muito a aprender, porque normalmente eles pedem que tenha já experiência, então, no mínimo, eu preciso estudar bastante para pelo menos mostrar que eu tenho um bom conhecimento, né? Para então depois partir alguma coisa. Tô indo tranquilo, vamos ver se até o final do ano já tem alguma coisa, mas mesmo não estando preparada ainda para fazer a mudança, para trabalhar direto no cloud, eu já tive o contato da Amazon aqui por um cargo de Technical Account Manager, mas Legal. então eu já troquei, já mantive o contato, li sobre a vaga, tipo, achei interessante, porque seria entre meio comercial e técnico, não seria o comercial, seria abaixo, mas para trabalhar com a equipe do comercial também, e a equipe mais técnica, né? Achei Certo. bem interessante, mas eu não quis queimar o meu filme. Eu disse, não, eu ainda não estou preparada, mas eu vi que eles mesmos sugerem que se tu não está preparado, que mantenha o contato com eles e faça mais adiante a entrevista, né? Então, foi o que eu fiz. Eu li todos os documentos que eles mandaram, daí eu disse, ok, eu preciso me preparar, então eu preciso melhorar, de repente, o meu currículo, preparar, porque eles querem ver portfólio de projetos que já Certo. trabalhei em outras empresas, tudo. Deve ser, então, mais adiante vai. Então, devagarinho eu vou e depois eu vou fazer essa entrevista. Se fosse uma outra empresa pequena, eu poderia fazer entrevista para ganhar experiência, mas Exato. na Amazon não vou queimar o filme ainda, né? Vou esperar, vou esperar me preparar, estar preparada e depois vou lá. Vamos ver. Legal. Bacana a gente ouvir isso de você, você abrir isso pra gente, né, essa oportunidade que apareceu, e você demonstrar a questão não diria de nível de sinceridade, mas consigo mesmo, né? Não, preciso me preparar um pouco mais, saber balancear que tipo de empresa é que eu estou me aplicando. Então, Isso. sensacional, sensacional, muito bacana isso daí. Ah, então, Raquel, basicamente você conheceu a The Cloud Bootcamp por um vídeo que você viu no Instagram, certo? Isso. Uhum. E ao você assistir esse vídeo, o que que fez você dar um voto de confiança para a The Cloud Bootcamp? O que que mexeu aí? Falei, não, eu vou apostar nisso aqui. Foi, acho que a maneira como o Jean colocou, porque tipo, ele é bem claro quando ele fala sobre o assunto. E quando eu vi, eu disse, ok, tipo, é interessante. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela usa o cloud da Azure. Eu disse, mas a gente não tem acesso, tipo, até consegue fazer algumas coisas, mas não tem acesso realmente à plataforma, né? Para trabalhar, e eu disse, de repente seria interessante eu dar uma olhada. E eu disse, tipo, mas a maneira como ele colocou, eu disse, não, esse desafio parece interessante, vou dar uma olhada. E ao final do desafio, tipo, eu disse, não, é certo que eu quero fazer o bootcamp, porque isso vai dar um up, vai me dar, parece que, porque às vezes a gente está meio desanimado. Eu te dizer que o bootcamp, ele me deixou motivada. Eu estava realmente desmotivada e participar do desafio, e depois quando eu comecei fazer o bootcamp, isso me deu uma boa motivada até o último mês agora, que eu não estou participando muito por causa da diferença de horário. Aqui o horário de verão é mais tarde, então as aulas começaram também a ficar um pouquinho mais tarde. Daí até dei assim uma paradinha, estou estudando mais devagar, eu disse, não, vou começar a assistir as aulas, nem que seja
depois, no dia seguinte, 2 dias depois, certo. mas para continuar sempre motivando, acho super interessante participar, as aulas de quinta-feira são super interessantes também, na questão de motivação, né, para te motivar que, tipo, para continuar indo, para não parar e estagnar de novo, né. Você falou algo interessante aí. Uma que eu quero voltar lá é sobre portfólios, né, que você falou, né, tem que criar os portfólios, e a gente Isso, sempre eles pediram incentiva em as pessoas, específico. a gente sempre pede, né, posta lá no LinkedIn tudo que você faz, isso vai te dar visibilidade, né, por mais que sejam Isso. posts soltos, né, não tá ali junto no portfólio só, mas para você criar um portfólio depois você já tem todas as informações de todos os projetos que você fez, você implementou, que você pegou aí uma certa experiência. E realmente, a The Cloud Bootcamp ela tem esse poder de motivar, né? As aulas de quinta realmente são te motiva. E uma coisa que você falou aí, para não estagnar. Essa parte do não estagnar é algo que eu acho interessante no universo cloud, devido a ser tudo dinâmico. Ou seja, você tem que estar constantemente estudando, se atualizando, entrando na console. Peraí, mudou alguma coisa aqui. Ou peraí, tá, tem alguma coisa nova acontecendo aqui. Peraí, tem um Terraform, tem um Ansible. O que é isso, né? Para quem está entrando nunca fez, muitas vezes pode ter escutado sobre Azure, sobre AWS, mas às vezes não escutou sobre Terraform, sobre GitHub, então a The Cloud Bootcamp junta tudo isso e está constantemente de olho no mercado, o que tem de novo. Eu lembro quando eu fiz o Bootcamp de OCI, né? Foi o primeiro que eu fiz, foi o primeiro que a The Cloud Bootcamp lançou, e lá o Jean começava a falar de multi-cloud. Parecia um louco. Esse cara tá doido. Multi-cloud, como é que a gente vai juntar as coisas? O Jean tá maluco, o Jean tá doido. Mas a gente ia seguindo e hoje a gente vê. Não tem, hoje não, já há um tempo já que a gente vê isso. Mas lá atrás, quando eu comecei lá no OCI, Jean já falava, ó, vai ter você não vai ficar só em uma nuvem, você vai aprender o conceito de todas, você pode se aprofundar em uma. Então isso faz com que você não fique parado mesmo, você vai ficar constantemente junto com a nuvem, no dinamismo que ela oferece, né, que é o universo cloud, né, multi-cloud, melhor dizendo, né. Isso, e aqui estava acompanhando as posts de vaga de emprego e várias pedem mais de uma plataforma. Bastante pedem Amazon, a maioria, tipo Azure também, e algumas pede Google Cloud, ou pede que tu tenha experiência em mais alguma outra, pede uma específica e diga que tem experiência em mais alguma outra plataforma, né? Ou, bem claro, multi-cloud, já disse o nome. Sim, tem bastante pedido. Eles não pedem, normalmente eles não pedem uma só. Tem algumas vagas que pedem uma só plataforma, mas a maioria das vagas que eu vejo, eles pedem ou duas explícitas, ou pedem uma e que tu saiba, tenha conhecimento em mais alguma outra. É interessante que você vê isso dentro das próprias clouds, né? Se você usar lá a parte de transfer do Google Cloud, já tem a opção de você já linkar direto com S3 na AWS. Ou seja, os próprios plataformas, os próprios provedores já têm serviços que já estão integrados, né? Você chega lá no OCI, já tem a opção lá de fazer a federação com a Azure. Então, os próprios provedores demonstram, ó, realmente é multi-cloud, não tem para onde correr aí. Ok. Bom, a gente sabe que o Bootcamp, ele te dá, a gente tenta trazer tudo, né, do mundo multi-cloud e oferecer isso para os nossos Bootcamps, né? E isso parece assim, então vai ser fácil, vou entrar lá no Bootcamp lá e eles têm tudo, e eu não vou precisar fazer nada e vou sair de lá expert, tá maravilhoso. Só que a gente sabe que não é assim. Existem umas pedras, existem umas dificuldades, e é justamente isso que eu queria saber de você. Quais foram as dificuldades que você enfrentou no Bootcamp? Porque você olhou lá o Jean fazendo lá e falou, pô, esse cara fala claro, é lindo, é bonito, eu vou entrar e vai ser muito fácil. E aí quando você entra, você se depara com alguns desafios, né? Queria que você contasse pra gente quais foram essas dificuldades e desafios que você enfrentou aí nos nossos Bootcamps aí. Eu acho, bom, o mais difícil foi as contas, né? Depende do provedor, é criar as contas, a segunda, a terceira. É um parto, né? A terceira conta. É complicado, tempo complicado. Mas fora isso, durante tudo fica, tu faz exatamente tudo igual, já fez e tem um erro. Então, sempre a gente precisa fazer a parte do troubleshooting, né? Então, sempre tem que estar pronta para que alguma coisa não funcione. Tipo assim, fiz tudo certinho, opa, deu um problema, então, vamos lá, respira, analisa tudo, vê o que foi, não encontrou, como a gente está no ambiente de teste,
apaga tudo, faz de novo, né? Para ver se encontra o erro que a gente fez, ou às vezes é algum detalhezinho não sei, na plataforma mesmo, às vezes não é nada que foi feito de errado. Então, mas seria mais isso. E, bom, o tempo sempre depende. Às vezes a gente tem épocas que tem mais tempo, menos tempo, que é o que aconteceu. Eu tive bootcamps que eu consegui fazer bem a tempo, da AWS e da Oracle, eu consegui fazer acompanhando tudo e rápido. Durante da Azure e do Google Cloud Azure, eu já estava em viagem no Brasil, então não tinha internet, alguma coisa assim. Mas com relação ao conteúdo, tipo, ele é muito bem apresentado. Tipo, se a gente segue todos os passos direitinho, entende o que está fazendo, não tem problema. Se entender o que está fazendo, deu algum erro, a gente vai saber fazer o troubleshooting e procurar o que tem de errado, né? Então, tipo, tá, mas ficou muito bom, eu adorei fazer todos os bootcamps, seria muito bom. Eu vou fazer o do Google Cloud agora com o pessoal, que eu estava em viagem no Brasil, tinha um problema com a minha conta, tipo, não estava sem internet uma época lá, mas agora eu vou fazer com a próxima turma, vou Certo. participar de todas as aulas. Excelente. É. Ah, beleza, Raquel. E uma coisa outra muito bacana que eu acho que tem aqui, que começou lá com 6, 8, e hoje nós estamos aí com mais de, acho que tá rodando, acho que com quase 600 aí, bootcamps dentro daquela comunidade, né? Que é uma comunidade que você gera um network, a gente já viu ali pessoas indicando trabalho, pessoas celebrando conquistas, que faz você também se motivar. Você fala, porra, tirou uma certificação, também vou. Como é que foi para você tirar sua certificação? Você já compartilha ali aquela experiência e acaba um motivando o outro, um ajudando o outro. E eu lembro de um dia, acho que a Denise estava com um problema de alguma coisa na conta dela lá, e aí Foi a você conta da falou, Azure. o que está acontecendo? Ela explicou, você falou, faça isso, ela, mas eu já fiz. Aí você falou assim, já entendi qual é o problema. Vem aqui no privado que a gente vai resolver agora. Eu falei, uau, Não, sabe? mas eu forneci acesso para ela na conta, porque eu também estava com problema, eu tive que criar uma nova conta, e é difícil, assim, é complicado às vezes, e então eu dei acesso a ela para ela conseguir terminar. Né? A gente já conversou depois sobre outras coisas, ela me passou também, me passou algumas sugestões também sobre estudos também. Inclusive, passei o currículo dela para recursos humanos da minha empresa também. Eu disse, ó, dá uma olhadinha aí, que eles contratam, eles têm sede na Alemanha também. Eu disse, ó, dá uma olhadinha que o currículo é bom para... Tem a ver com o que a empresa pede, né? Mas é bom, depois que eu comecei o bootcamp, eu tenho, por exemplo, eu tenho mais de uma visualização por dia no meu currículo. Antes eu tinha 5, 6 visualizações nos últimos 90 dias. E agora eu tenho mais de 90 visualizações sempre nos últimos 90 dias. Isso mudou bastante também. E as postagens, tanto porque toda a rede, que eu aumentei bastante a minha rede com todos os colegas do Bootcamp, Sim. e outras empresas também. Eu consegui, participando do Fast Track da OCI, eu adicionei os palestrantes, participei também de palestras da AWS, então adicionei os palestrantes para aumentando a rede, e ver as postagens também do pessoal das plataformas, né? E meus colegas de trabalho também, eles visualizaram, eu vi que colegas visualizaram o meu perfil, que antes não tinham visualizado também, por conta das postagens do que a gente vai fazendo durante o bootcamp. Então, a visibilidade ficou bem boa, aumentou bastante depois do início dos bootcamps. É legal, bacana. É. Inclusive, você falou até agora, eu lembrei que eu acabei até mudando de empresa, né? Estava trabalhando numa empresa, fui para a Stone, né? E nessa mudança e transição, fiz algumas atualizações no LinkedIn, teve uma recrutadora da França que me adicionou. Eu li e falei, uau, eu lembrei até de você. Você e era de alguma empresa, de alguma coisa de maquinária agrícola, alguma coisa assim. Também só fez adicionar, não falou nada, só fiz olhar, falou que legal, o negócio vai expandindo assim de um jeito. E é bacana, né, ouvir isso aí, né, essa ligação que o Bootcamp propôs aí, né, da França com a Alemanha, com você e a Denise, né, que gerar Isso. esse network, né. Isso.
às vezes eu fico olhando assim, acho que presencialmente eu não faria tantos contatos como você faz, né, usando o poder da internet, do network, numa comunidade ali, como é a nossa do Slack. Isso é fantástico. Isso. Ah, não, o Slack, a turma do Slack, a equipe, tipo, muito, muito boa. Eu participo pouco na parte, às vezes, de ajudar ali, mas eu vejo que tem colegas que estão ali, alguém postou uma dúvida, já estão respondendo, no minuto seguinte já tem, às vezes, 2, 3 respostas já para a pessoa para ajudar, isso é muito legal. Show de bola. Bom, cara, você já meio que falou aí, mas quais seriam os resultados, né, que o Bootcamp Multicloud trouxe para você, né? Para mim, Uhum. trouxe um resultado de várias coisas, porque nem Instagram eu tinha. A Jean fez o Instagram. Slack eu não conhecia. Então, para mim, são coisas pequenas, mas que fez Uhum. diferença na minha vida. Por exemplo, eu entrei na Stonic e uso Slack, então cheguei lá, beleza. Mas eu tenho vários amigos da TI que não conhecem o Slack ainda, porque a empresa não usa, Uhum. eles não usaram ainda. Dentre outros benefícios que a Bootcamp traz para minha vida, né? Mas eu queria saber para você especificamente, o que trouxe de coisas boas aí na sua vida aí, a The Cloud Bootcamp? Bom, além de toda a parte de conhecimento técnico relacionado ao cloud, né, que a gente sabe que já tem, toda essa parte que eu falei do networking, que aumentou muito, 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 a visibilidade sobre, tipo, o meu currículo, sobre o meu trabalho, né, profissional, aumentou bastante. A motivação, que eu também é uma coisa que eu falei, isso me ajudou bastante, porque eu não estava mais a fim de trabalhar na área, então com os bootcamps, né, com a The Cloud Bootcamp, eu consegui ter motivação de novo para continuar na área, continuar estudando, porque é uma área que dentro da tecnologia, telecom, a TI, já faz alguns anos, né? Desde 96, né? Então, tipo, isso é bom. Eu não vou perder toda a parte, meu conhecimento técnico, ele todo continua, ele está aí para agregar com as novas coisas que eu estou aprendendo com o Bootcamp. E o Bootcamp também me fez enxergar onde procurar mais informações. Porque antes até, tipo assim, tá, o cloud, tá, ele existe, né? Tá, o cloud, tá aí, tem empresas do cloud, mas o que ele é, do que ele se alimenta, tipo, o que ele faz no dia a dia, a gente, tipo, não sabe. As empresas estão no cloud, estão migrando para o cloud, mas faltava essa informação mais detalhada sobre o que é, sobre como funciona, né? Para dar esse up, essa motivada. Então, acho que foi mais toda essa parte de conhecimento, networking, motivação, tudo acho que essa parte é o principal que veio com o conhecimento da The Cloud Bootcamp, né? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui que é: se aconteceu alguma coisa na sua vida que você nunca imaginou que seria possível, mas aí depois que você fez o Bootcamp Multicloud, você está enxergando isso. Eu não sei se talvez essa Ah, proposta aí que apareceu da Amazon tenha sim, sido algo que você responderia nessa pergunta, né? era bem isso que eu iria responder, porque eu jamais imaginei, por exemplo, que a Amazon, do porte de empresa da Amazon, fosse me contatar. E quando eu recebi a mensagem, eu pensei, porque aqui tem várias empresas de recrutamento que ficam correndo atrás das pessoas, tipo, eles, tipo, infernizam mesmo, assim, as pessoas, porque querem que tu faça entrevista com eles e eles querem te mandar para as empresas, porque eles ganham comissão, né? Aí, quando eu recebi a mensagem, eu pensei, mais uma empresa de RH querendo, né, que eles ficam insistindo, eles são realmente insistentes. Aí eu olhei e eu disse, não, mas a pessoa é funcionária da Amazon, não é realmente uma funcionária do RH da Amazon. Nossa, tipo, eu fiquei super empolgada quando eu vi, e quando eu li sobre a vaga, eu disse, não, é para mim, é para mim, só que após eu vi toda a documentação que ela enviou, eu disse, ok, é para mim, mas então eu preciso me preparar para concorrer a essa vaga, né? Mas eles estão sempre aqui na região, eles têm na cidade do lado, onde eu trabalho, é onde fica a sede deles, aqui na região de Paris, do ladinho ali. Então, eles estão sempre contratando.
Então, como eles mesmos dizem que é para estar primeiro preparado antes de fazer a entrevista, devo fazer. Mas foi isso, foi o mais assim, porque como eu não tenho experiência na área do cloud, a minha experiência foi nos bootcamps, essa é a minha experiência no cloud. Daí eu disse, tipo, com a experiência do cloud, já a Amazon já entrou em contato comigo, a própria Amazon. Eu fiquei muito contente com isso. Sensacional. Essa é uma coisa, por exemplo, que eu não esperaria, né? Perfeito. Vou fazer uma pergunta agora que não está nem no script nosso aqui, é uma curiosidade minha mesmo. Quando você foi para aí, você falou a questão do idioma, né? Que você tinha que falar nada de francês, né? É isso, nada. Mas você tinha o inglês? Meu inglês é bem ruinzinho, porque no Brasil, sempre, quando eu fiz a física, os livros em inglês, artigos em inglês, toda na área de TI, toda a documentação em inglês, mas eu li em inglês, eu dei suporte no Brasil a clientes em inglês também, mas era por e-mail ou por chat, por Skype. Eu não tinha habitude de falar, então eu tinha um grande problema com a minha pronúncia de inglês. Isso eu trabalhei depois, mas eu comecei a trabalhar aqui na pronúncia. A minha pronúncia era completamente errada. Eu lia, mas na minha cabeça eu tinha uma pronúncia. E a pronúncia não tinha nada a ver com a real pronúncia das palavras, né? Da maioria das palavras. Certo. Então eu tive que trabalhar bastante. Então aqui. Então, quando eu comecei a fazer entrevista, comecei a fazer em francês, né? Meu francês, mais ou menos, ali, depois de 8 meses estudando. Só que todas as entrevistas que eu fui, eles me perguntavam sobre o meu inglês. Só que, então, teve entrevista que eu consegui falar um pouquinho, mas, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, depois de 2 horas e meia falando francês, sem parar, eu estava exausta já. Aí eles quiseram falar inglês comigo, daí eu disse que eu sentia muito, mas não tinha condições de falar, eu estava muito, muito cansada. Então eu não falei, e eles me contrataram igual. Mas teve entrevista que eu fui, por exemplo, que tinha outras pessoas que foram fazer a mesma entrevista que falavam só inglês. Então, se a pessoa fala o inglês suficiente para ter uma troca numa entrevista, que consiga na entrevista apresentar o seu trabalho, já pode, por exemplo, tentar já pode tentar um emprego aqui, né? Porque teve pessoas que só falavam inglês, que participaram de entrevistas que eu participei também. Então, não seria... Eles gostam muito se tu fala francês. Mas se tu é bom e fala inglês, é suficiente, tu pode aprender francês depois, né, aos poucos. Então, Perfeito. Inglês. Com certeza, O inglês dúvida de muitos, né? Pessoa que daqui, quero ir para a França, não sei francês, tem o inglês, será que resolve? Resolve, já te dá uma... Sim, o inglês resolve já. Uhum. Perfeito. E precisa de gente aqui. Imagino. Eu estava lendo um artigo, agora, de manhã, um artigo dizendo que o Brasil está perdendo os profissionais de alta capacidade, né? Para o mercado internacional, porque o mercado internacional está sugando esses profissionais e no Brasil tá ficando sem aí. Lá na Estônia mesmo tá cheio de vagas, estão procurando aí o perfil que se enquadra lá com eles lá e realmente dá para ver que o boom aí do multi-cloud, né, mexe com o mercado e tá precisando aí de profissionais cada vez mais. Ainda fico imaginando, nesse universo a gente sabe que novos tipos de cargos, de vagas vão surgir, né, de vagas de emprego, né. Então imagina, se os cargos que já tem hoje está em falta, imagina para os cargos que vão aparecer, surgir aí no futuro, né? Eu tenho minha filha aqui de 5 anos, que eu tenho certeza que o que ela vai trabalhar a vaga não existe. Trabalhar em algo que ainda vai existir. Se ela vai trabalhar na área de tecnologia, provavelmente não existe. Vai. Com certeza vai ser na área de tecnologia. A gente tem observado, né? Não é nem aquela coisa de imposição, né? Mas quando eu começo a observar nela que ela tem uma lógica apurada, falei, nossa, essa menina aqui nessa área aqui vai se dar bem aqui. É claro, futuro aí ela decide o que ela vai fazer. Mas eu já até interessante, um amigo meu da área de TI, ele foi no médico, e aí ele estava lá esperando, aí o médico pediu um intervalo entre um cliente e o outro, e quando ele passou no corredor, um dos pacientes era amigo do médico. Aí o médico perguntou para ele, ei, como é que tá, tudo bem? Seus filhos, como é que tá? Já estão lá estudando medicina? Aí o médico, medicina? Não.
vai todo mundo para TI. Eu não quero ninguém estudando medicina lá em casa. Eu quero todo mundo na tecnologia. Isso aqui é o futuro. Isso aqui. Aí ele me contando, falou que interessante, cara. Que não quer ninguém médico, não, quer todo mundo em TI, porque ganha mais do que médico no Brasil e não sei o que. Olha só. Achei super interessante. Raquel, em relação às certificações, você chegou a fazer? Algo que está nos seus planos? Como é que está a sua relação em relação às certificações aí? Não, tá nos meus planos. Eu tô fazendo. Eu não quis fazer rápido, porque confinamento, aqui a gente ficou realmente fechado, lockdown aqui e tal. Então, como já tinha toda essa função, eu disse, não, vou fazendo devagarinho, não vou botar pressão para fazer certificação agora. A minha ideia, então, é fazer, e daí até o final do ano, eu estou dando uma olhada no material da Azure, então, como eu tenho um voucher para fazer, então a Azure eu vou fazer primeiro, mas eu estou dando uma olhada bem tranquilo, final de semana descansando, estudando um pouquinho, mas tirando tempo para descansar. Mas a ideia é fazer começar as certificações e tá pronta para essa vaga da Amazon, que ela é feita para mim. Sensacional. Então, em alguns meses, eu não vou me apressar, mas então eu vou fazer essa certificação da Azure e vou passar então para a Amazon. Mas uma coisa interessante, por exemplo, a Amazon, ela diz que não é importante, não precisa ter, né, certificação nenhuma, mesmo na Amazon, e que eles que vão dar toda a formação e as certificações. Então, eles deixam bem claro que tu não precisa já ser certificado para poder trabalhar com eles. Então, deu para ver que o perfil de profissional que eles querem é alguém que realmente esteja disposto, tenha capacidade e a disposição de aprender. Né? Então, tipo, eu achei isso super interessante. Então, vou devagarinho agora, vou fazer essa da Azure, mas depois eu vou fazer uma certificação da AWS, enquanto isso, porque durante isso que eu estudo para certificação, eu já me preparo para a entrevista. E vou lá, se rolar, rolou, se não rolar, não tem problema, mas vou fazer pelo menos bonito na entrevista, né? Bacana, bacana. É. Sensacional. Interessante ouvir essa parte aí de certificação e a forma como a Amazon lida, né, com esse processo de contratação. Eu tenho visto que grandes empresas, ou até startups, né, eu diria empresas que estão com mindset aí nessa pegada de contratar à vontade, treinar a habilidade, né? Então, a pessoa está com vontade, venha, habilidade eu te dou. Então, eu acho sensacional empresas que fazem isso, né? Porque realmente tem a pessoa ali que está com a vontade, aí tem a Raquel, que a experiência dela de cloud é de projetos que ela fez de um bootcamp, ela não tem experiência ali na prática, mas ela tem a vontade, já tem um background, então vem cá que o que te faltar aqui eu te dou. Então, sensacional empresas que fazem isso daí. Eu achei super interessante, porque muitas vagas, eles pedem muita experiência, e muitas vezes nem te pagam referente a isso, né? Mas pedem muita coisa, e tu sabe que vai ser muito difícil ter um profissional que tenha tudo aquilo que eles pedem, com trocentas mil certificações. Isso da Amazon não pedir, dizer assim, não é importante, tipo, o importante é o perfil, né? É o perfil da pessoa. Eu achei super interessante. Porque as certificações são super importantes porque a gente pode mostrar, tipo assim, ó, eu tenho a certificação, então estou te provando aqui, não trabalhei na área, mas eu estou te provando que eu tenho esse conhecimento, né? Exato. Então, por isso é importante. Por isso que eu também gostaria de fazer, mesmo que eles não exigem que tenha uma certificação, eu quero fazer para pelo menos mostrar, olha, eu tenho interesse aqui, eu não tenho experiência, né? Mas eu tenho interesse, já tenho algum conhecimento, estou te mostrando aqui que eu já estudei um pouco, estou interessada. Então, nessa parte, acho que a certificação é muito importante. Para quem já tem experiência, pode mostrar a experiência, né? E para quem não tem a certificação, acho que é um plus para dizer eu tenho o conhecimento, né? Aí o legal da certificação é que você se desafia a testar os seus conhecimentos, né? Eu acho que é a primeira prova de fogo ali. Beleza, Raquel. Bom, temos aqui a nossa última pergunta aqui,
A gente gostaria de saber de você qual é a importância do profissional de TI dominar os provedores de cloud nos dias atuais. Bom, todas as empresas estão migrando, né? As empresas mais pequenininhas, tipo, eu vejo aqui porque a gente tem, por exemplo, clientes que são da nossa empresa que são clientes bem pequenos, tem clientes grandes, mas tem clientes bem pequenininhos e que estão trabalhando com a empresa e estão, na verdade, eles estão hospedados na nuvem. Então, tipo, eles estão usando o cloud, eles não estão em contato direto com um grande provedor, uma grande plataforma, mas eles estão usando as soluções da empresa que estão hospedadas na nuvem. Toda a parte de hospedagem, toda a parte de desenvolvimento, tudo está no cloud. Isso deixa muito mais barato, e até empresas pequenas que às vezes não teriam oportunidade de desenvolver o seu negócio, porque não tem uma área de TI, não tem os equipamentos, não tem dinheiro suficiente para investir em equipamentos de TI para poder crescer, para poder se desenvolver com o cloud, elas podem usar. Elas podem crescer, elas podem se desenvolver com um custo muito mais baixo. Então, na verdade, o cloud vem para fazer qualquer empresa, não importa o tamanho e a quantidade de dinheiro que a empresa tem para investir, que a empresa possa se desenvolver, que a empresa possa mostrar o seu potencial. Então, Bacana. Né? Bacana, cara. Então você vê que a cloud, ela não tem tamanho, né? Independente do tamanho, a empresa vai para cloud. E outra coisa interessante para aprender cloud que não tem idade, né? Isso. Até tem pessoas que falam, tô muito novo para aprender, tô muito velho para aprender. Não tem. Então, eu acho fantástico isso da cloud. Qualquer empresa, qualquer um pode aprender. Venha para cá e vamos dominar Sim, isso aqui. E uma coisa que na área, quando tu vê de vagas de emprego, tipo, eles não olham, pelo menos aqui, eu acredito que no Brasil seja mesmo, eles não olham, por exemplo, a idade. Eu tô com 43, nós temos colegas do Bootcamp que tem mais também, tem 50 e poucos, estão estudando, estão para migrar também. Então, tipo, e as empresas não querem saber, elas não querem saber da área, eles não querem saber a tua idade, eles querem saber a tua força de vontade, se tu tem experiência, ou se tu tem vontade de aprender, se tu está aprendendo. Então, tipo, não importa a idade, se tu tem 20, se tu tem 50, tipo, o importante é o conhecimento, ou a vontade de ter mais conhecimento que tu tem, e isso tu vai dar para a empresa, né? É isso que tu vai levar para a empresa. Tu não vai levar quantos anos tu tem, tu vai levar todo o teu conhecimento, toda a tua força de vontade, né? É isso aí, é o universo cloud ao alcance de todos, e hoje ainda mais, né? Não importa onde você está, né? Porque hoje com o home office, então você pode estar aqui trabalhando para uma empresa lá do outro lado do planeta. Sensacional. Raquel, te agradecer por seu tempo, por essa oportunidade. Para mim foi maravilhoso conhecer você um pouco mais ali. A gente só se conhecia ali nos chamados, nas quinta-feira ali. Foi muito bom. Te agradecer aí. Foi sensacional esse bate-papo aqui. Bom, obrigada a vocês todos da The Cloud Bootcamp, que hoje pelo menos eu estou mais animada a continuar na área, né? Já recebendo convites interessantes. Então, vamos lá. Vamos seguir. Beleza. É isso aí. A gente fica muito feliz de saber que a gente consegue motivar você e tantos outros bootcamps. E fique ligado, porque o Jean, quando ele acorda, vamos se reunir que eu tive umas ideias. Vem coisa nova aí pela frente aí, viu? E vem coisa nova de DevOps, viu? Que a gente está aí preparando aí, tem novidade aí mais à frente aí. Logo vamos fazer o sim, eu já entendi e me interessei. Isso. Eu já me interessei, sim, já tinha entendido alguma coisa. Estou esperando. Vai ter. Beleza, então, Raquel. Muito obrigado aí. A gente se vê aí num próximo encontro. Ok, obrigada. Valeu. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais uma fantástica entrevista aqui com a Raquel. Falou lá direto de Paris. Como você pode ver, nós temos aí bootcamps aí espalhados aí por todo o mundo. E se você ainda não ingressou sua carreira no universo aí multi-cloud, a The Cloud Bootcamp com certeza é a sua melhor opção. Muito obrigado pela presença de vocês, por ter acompanhado aqui e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá.